Namo Vishnupadaya Radhikaya Priyatamane Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Namine Shri Krishna Lila Katane Sudakshan Nodhari Madhuri Gunashayutam Varam Varenyam Purusham Mahantam Narayanam Tam Shrasa Namami Tridandinam Bhakta Shiru Manincha Shri Krishna Padabda Dhritaya Kadidi Chaitanya Lilamrita Sara Saram Narayanam Tam Satatam Prapadi Tavavasmi Nadivami Tvavina Iti Vinyayaraditvam Nayamam Charanam Tikam Granta Javadharma Ki Jai Shila Bhaktivinoda Thakur Ki Jai Shila Gurudeva. Então, estamos no belíssimo Javadharma. A gente já está no capítulo 22, gente. 21. A gente entra, eu acho que hoje no 22. Ou seja, mais da metade. Então, capítulo 21 para meia, né? Abhideya, Raganuga, Sadhana, Bhakti, né? Evidências, Abhideya, o caminho para, né? Uma coisa assim. Raganuga, o Sadhana, a prática de Raganuga, a prática espontânea de acordo com os habitantes de Vraja. Então, de novo, o Vijaya e o Vrajanatha estão conversando com o Raghunatha Babaji, né? E um momento bem forte, íntimo, porque o Babaji está revelando para eles o seu Siddha Swarupa, ou seja, sua forma eterna, quem realmente eles são, né? Bem interessante isso aqui. Então, vou só retornar um pouquinho, né? O Vijaya fala assim, Prabhu, eu estive Mani Manjari Ki Jai, Radhe Radhe. Vijaya fala assim, Prabhu, eu estive estudando o Bhagavatam por assim, bastante tempo, e quando eu ouço a Krishna Lila, né, eu sempre procuro essa oportunidade de ouvir Krishna Lila. Quando eu delibero sobre Krishna Lila, um bhava, um sentimento muito forte surge no meu coração em servir ao casal divino como Lalita Devi o faz. Então Babaji fala, ó, você não precisa falar mais nada, né, porque eles perguntaram quem são eles, qual é a natureza deles, né? A Babaji fala assim, ó, não precisa falar mais nada, né? Você é uma manjari de Lalita Devi, ou seja, você é uma serva, lembrando sempre, manjari quer dizer broto, né, de Lalita Devi, né? E essas Ashtasakhs são as 8 principais amigas de Radharani, elas têm uns grupos, né? E tem subgrupos e assim por diante. É todo um exército para satisfazer a Radha e Krishna. Mani Manjari Jai. E ele fala assim, Babaji, ó, qual o serviço que você gosta? Vijay diz, eu desejo que Srimati Lalita Devi outorgue-me a permissão de fazer guirlandas, né? Eu vou ensartar, né, fazer essas guirlandas amorosamente, né, com flores bem delicadas e colocá-las nas mãos de Lalita Saki. Então, a gente sabe que a aspiração da nossa linhagem, Jai Lincoln, de fazer o quê? Você serve alguém que serve Radharani. E às vezes serve alguém, né, que serve alguém que serve Radharani. Dasa, dasa no dasa, servo do servo do servo. Em geral, na nossa linhagem, ninguém quer servir a Krishna nem Radharani diretamente. E sim servir alguém que serve mesmo, né, muito mais a ela. Então ele entrega a guirlanda para Lalita Devi para entregar para Radharani. Então ela, Lalita, irá olhar a mim como assim muito misericordiosa
com um olhar saturado de amor. Então, ela vai colocar as guirlandas nos pescoços, né, de Radha e Krishna. Aí Babaji fala assim: eu dou minhas bênçãos para que você possa alcançar essa meta, né, pela qual você está ansiando e praticando, né, fazendo o seu sadhana. Aí, quando Vijaya ouviu isso, essa bênção maravilhosa aí, né, e afetuosa do Babaji, ele cai aos seus pés de lótus e começa a chorar. Vendo esse estado emocional, o Babaji diz assim, ó, continue praticando Raganuga Sadhana Bhakti com o mesmo sentimento. Externamente, siga a conduta dada de acordo com as regras de Vaidhi Sadhana Bhakti, de uma forma regulada. Quando Vrajanatha viu a riqueza espiritual de Vijaya Kumara, ele, né, botou suas mãos com as mãos postas, ele de uma forma bem humilde disse: meu mestre, sempre que eu medito nos passatempos de Krishna, um desejo surge no meu coração para servi-lo por seguir os passos de Subala, que é um amigo super íntimo de Krishna. Babaji disse: qual é o serviço que você gosta, Rajanata? Quando os bezerros saem para pastar, eu gosto muito de trazê-los assim, né? Eu gostaria, na verdade, I would like, né? De trazê-los de volta para a companhia de Subala, ou desculpa, na companhia de Subala. Quando Krishna senta-se num lugar, né, com sua flauta, eu pedirei permissão a Subala para deixar as vacas beberem água. Então, vou trazê-las de volta para o irmão Krishna. Ele fala assim, Bhai Krishna, Bhai Bhai, né? Esse é o desejo do meu coração. Aí Baba ele fala, eu vou dar a benção que você alcançará o serviço a Krishna como um seguidor de Subala. Você será capaz de cultivar o sentimento de amizade, Sakya Rasa. Então, aí ele continua aqui, né? É maravilhoso que a partir desse dia, aí já é o autor falando, né? Dentro da mente de Vijaya Kumara, um sentimento de uma serva de Srimati Lalita Devi despertou. E ele começou, né, a olhar para o Babaji Maharaja como se fosse a personificação da própria Lalita Devi. Né? Então eles viram ali como uma serva também de Lalita Devi, né? A personificação de Lalita no sentido que ele ia conduzir ele para esse caminho. Né? Então a gente já vê que o Babaji Maharaj é high level, um nível muito elevado. Só de ver, né, ouvir o outro falar um sentimento, ele percebeu, né? Ele olhou logo, viu a natureza de cada um deles ali. E Vijaya fala assim, ó mestre, o que mais permanece sobre esse tema a ser conhecido? Por favor, é, me ordene. Babaji, ó, nada mais permanece sobre isso. Você somente agora necessita saber o seu nome, forma, vestido e assim por diante. Né, do seu Siddha Sharira. Sharira, corpo, Siddha, perfeito. Venha para mim sozinho, outra hora, e eu vou dizer todas essas coisas. Então, essas coisas, né, quando se revela essa natureza, você não fala para todo mundo, é só específico para aquela pessoa. Né, que é aquela pessoa que precisa ouvir, a multidão provavelmente não vai entender essas coisas. Não, depende da multidão também, mas em geral não. Aí Vijaya Kumara ofereceu Dandavata Pranama aos pés do mestre e fala assim, como o senhor quiser. A, a partir desse dia, Vrajanatha começou a olhar a Babaji
como a personificação de Subala. Olha que interessante. Que aquele que recebeu o seu Sila Sarira, sua natureza espiritual, como uma menina, né? Uma serva de Lalita Devi, vê ele como a própria Lalita Devi nesse sentido, e o outro que queria não, né? Que almejou ali, que realmente é um servo de Subala, está vendo ele como uma personificação de Subala. Então quer dizer que o Babaji, ele é, né, ele tem maestria em todas as raças, tanto de Sakya quanto de Madhurya. Então, e o Babaji fala a mesma coisa para o Vajrayana, ó, você vem ter comigo sozinho outra hora e eu vou dizer essas suas características, né, que se chama Ekadash Bhava. São 11 características do seu corpo transcendental. Então, ele está falando aqui sua forma, seu vestido, né, sua roupa, na verdade, seus ornamentos, no caso dele, que é a roupa, onde você mora, né, seus pais, seu serviço específico e assim por diante. Então, Vajradhata ofereceu o Dandavata Pranama e disse assim, a mesma coisa, né? Como o senhor quiser. Vajradhata e Vijayakumara conseguiram, obtiveram essa grande fortuna. E a partir desse dia, eles, assim, de forma muito alegre, né, muito felizes, se ocuparam na sua prática espiritual de Raganuga Sadhana. Externamente, tudo continuou como era antes. Porém, né, as suas emoções internas mudaram. Em geral, a gente faz o contrário. Se a gente ouve qualquer coisinha, a gente já quer agir como se fosse assim, né, alguém, uma coisa assim, quer mostrar seu êxtase. E eles guardam aquilo, né, eles guardaram aquilo ali. A vida continua, né? É até interessante que eles dão um exemplo que é como uma moça casada que tem um amante, né? Essa moça, ela que tem um amante ali, ela fica uma esposa melhor, ela faz todos os serviços pro marido não desconfiar que ela tem amante, né? Óbvio que isso é só um exemplo, né? Não é para ser seguido, mas explicam, né, que como ela tá, aquilo é o culto dela, né, o amante, se ela der um mole, se ela falar que, né, faz uma coisa, some, não faz os deveres ali caseiros, o marido desconfia. Então, esses seres, eles não querem mostrar isso, eles não fazem questão de mostrar isso. Em geral, até escondem isso. Eles não exibem muito aquela riqueza deles ali. A não ser para os Vaishnavas, assim como o próprio Babaji, né? A gente, é interessante que no começo desse capítulo, né, ele estava ali em êxtase, né? Ele estava ali, só que ele estava no meio dos Vaishnavas. Então, né, e na hora de instruir, ele volta ali, instrui e age normalmente como não tivesse acontecido nada, né? Eles não ficam mostrando isso. Ah, estou em êxtase. Então, né, de novo, ele externamente tudo continua a mesma coisa, mas por dentro tudo tinha mudado. Então, né, Vijaya Kumara se comportava como homem, porém, internamente, ele estava imbuído com a natureza feminina, transcendental, claro, né, Stri Bhava. Enquanto Vrajanata, né, ele, por dentro, ele tinha no sua bhava essas emoções internas de um vaqueiro garoto. Então, hum, a noite então começou a avançar. Então eles voltaram para sua casa cantando na sua japamala o Maha Mantra que tinham recebido do seu preceptor, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Era meia-noite e um suave brilho da lua apareceu como se fosse um jorro
um jorro de prata, né, na terra. Uma brisa inebriante soprou vindo das montanhas Malaya. Sabe que a Malaya Mountain, essa é onde tem muita árvore de sândalo. Por isso que diz que quando o vento bate nelas, chega a ser uma coisa muito refrescante, que o sândalo refresca. Uhum, uhum, uhum. Né? Isso criou uma sensação muito agradável na mente. Eles sentaram-se embaixo de uma árvore amuvala, num lugar assim recôndito, perto de Lakshmanatila, e começaram a conversar. Vijaya falou assim: Vradyanatha, os desejos dos nossos corações foram satisfeitos. Nós certamente ah, fomos abençoados com a misericórdia de Krishna pela graça dos Vaishnavas. Deixe-nos agora decidir o nosso futuro, né? O que a gente vai fazer agora? Me diga francamente, o que é que você quer fazer? Você quer casar ou quer se tornar um mendicante? Eu não quero assim pressionar você de jeito nenhum. Só quero que você saiba da sua verdadeira intenção. Eu quero saber isso porque eu quero comunicar Radhe, Radhe para você, Delis, né? Quero comunicar para sua mãe. Você lembra que a mãe dele foi lá, pô, né, vê o que o meu filho queria empurrar ele para o casório. E o tio ficou falando, olha, não sei, eu vou conversar com ele. Aí Vradjanato falou, tio, eu considero muito você, muita consideração por você. E, do mais, você é um erudito, né? E um Vaishnava. Você tem sido meu guardião desde que meu pai morreu. E eu estou preparado a agir de acordo com a sua ordem. Olha, eu estou nervoso assim sobre o casório, né? Porque eu não quero se tornar enrolado, me embrenhar no mundo material e, né, abandonar essa minha percepção da realidade espiritual suprema. Qual é a sua opinião? Né, o tio dele fala assim: olha, eu não quero impor você nada, você tem que decidir por si mesmo. Aí o Vradjanatha disse: eu acho que vai ser apropriado para mim receber as instruções de Gurudeva e agir de acordo com isso. Vijay falou: ó, excelente ideia. Amanhã a gente vai perguntar sobre ele, para ele, né, o que devemos fazer. O Vradjanatha diz assim: tio, qual é a sua consideração? Você vai permanecer como um grihasta, né, uma pessoa casada, ou vai se tornar um mendicante? A Vidya fala, ó, meu filho, eu tô que nem você, não tô, ainda não me decidi, não. Alguma vez eu penso em abandonar o grihasta dharma e me tornar um mendicante. E vez eu penso que se eu fizer isso, meu coração pode ficar assim árido, ou seja, pode ser uma renúncia árida. Então, e eu ficar desprovido de bhakti-rasa, dessa doçura de bhakti. Eu penso que é apropriado, né, saber as ordens de Gurudeva sobre esse respeito e agir de acordo com o que ele falar, né? Eu vou fazer o que ele instruir para mim. Percebendo que a noite avançou, né, o tio e o sobrinho retornaram à sua casa cantando Harinama. Então, honraram Prasada e foram se deitar. Então, é interessante, né? Eles tinham suas dúvidas, ficaram assim, pô, vai fazer isso. Um perguntou para o outro, que era mais velho, falou, não, vamos, já que a gente tem esse guru de alto nível, alto calibre, então vamos perguntar a ele, em vez da gente supor as coisas, né? Poder ficar aqui supondo se é isso ou aquilo. E acaba assim esse capítulo 21, vamos para o capítulo 22, intitulado Prameya Prayojana Tattva, né? A verdade sobre a meta. Prayojana é a meta, né? Começa assim, era Ekadashi.
E os Vaishnavas estavam realizando Kirtana, né, na grande plataforma embaixo de uma árvore bacula em Srivasagana. Alguns estavam assim, né, suspirando muito forte, falando assim, Ah, Gauranga, Ah, Nityananda. Nenhum deles pôde entender o que seu reverendíssimo Babaji estava absorto. Ele não entendia o que estava acontecendo ali dentro do Babaji. Perante seus olhos, eles ficaram atônitos. Então, após um tempo, desculpa, ele ficou assim parado, atônito. Então, após um tempo, ele começou a chorar pesadamente. Ai de mim, ele falava, né? Onde está meu Rupa? Onde está o meu Sanatana? Onde está meu Dasa Goswami? Onde está meu Krishna Dasa Kaviraj, meu irmão mais querido? Né? Todos eles se foram, eles me deixaram sozinho. Ai de mim, né? Que eu permaneço vivo, simplesmente tolerando a dor da sua saudade. Ah, né? Eu estou incompleto por causa dessa separação que eu estou sentindo. Mesmo a lembrança de Radha Krishna é problemática para mim. Oh, legal, né? Bem interessante isso aqui, né? Ele mesmo assim, ele está sentindo tanta falta dos Vaishnavas que ele não consegue nem lembrar de Radha Krishna direito. Meu ar vital, né, estremece em agonia. Somente a visão de Rupa Sanatana vai salvar essa minha vida desamparada. Eu não abandonei minha vida, mesmo tendo esse sentimento de saudade por eles. Eu estou simplesmente condenado de todas as maneiras. Falando dessa forma, ele começou a rolar no chão, ou seja, a saudade dele intensa. É interessante que ele fala meu Rupa, meu Sanatana. Lembra que a gente falou de Mamatá, que ele já tinha esse sentimento de que eles faziam parte da família dele. Que é legal. Ele não estava vendo mais pai e mãe mundano, estava vendo, ó, a minha família é essa. Meu Kula, meu Kula é esse. Meu Gotra, minha linhagem, é a linhagem transcendental. Ele não estava identificado, né, com essa linhagem daqui da gente. Todos os Vaishnavas ali falavam assim, Babaji, calma, calma. Rupa e Raghunatha estão dentro do seu coração. Olha aqui, Sri Chaitanya Mahaprabhu e Nityananda Prabhu estão dançando na sua frente. Aí Babaji fala assim, aonde, aonde, aonde? Babaji, de repente, ele pulou, né, e viu perante ele Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Sri Advaita Prabhu, Gadadhara, Srivasa e todos os outros Vaishnavas fazendo Kirtana. Todos eles estavam dançando completamente absortos em Mahabhava. Ao ver essa cena, ele disse assim, abençoada seja Mayapura, que é a cidade, né? Somente Sri Mayapura pode remover a, a dor da saudade de Vraja. Quando a cena desapareceu, ele continuou dançando ainda por muito tempo. Mais tarde, já se acalmando, ele sentou-se na sua cabana. Nesse momento, Vijaya Kumara e Vrajanatha foram até lá, ofereceram reverências a seus pés de lótus. Vendo-os, Babaji Maharaj ficou muito satisfeito e disse assim, como está o seu bhajana? Né? O meu Gurudeva falava também que às vezes a gente se encontra com outro Vaishnava, pega, como é que você está? Como é que está a sua família, a sua saúde? Mas isso que a pergunta é, como está seu bhajana? Até uma vez perguntei por isso, uma pessoa falou, não, eu não estou cantando, eu não estou fazendo bhajana. Que às vezes bhajana, a pessoa pensa que é o sinônimo do canto que a gente faz, aquele canto mais lento, sentadinho. Mas, ou seja, como está a sua prática? Né? Bhajana vem de bhaj, de adorar. Como é que está a sua prática espiritual? Né? Então ele pergunta assim, como está seu bhajana?
Ambos humildemente, né, prostraram as mãos e disseram: Nós necessitamos da sua misericórdia, porque ela é tudo para nós. É somente por causa de tal sukriti, né, todo mundo já sabe o que é sukriti, acumulado por muitos nascimentos, que nós podemos facilmente alcançar o abrigo dos seus pés de lótus. Já que hoje é Ekadashi, com a sua permissão, vamos fazer Nirjala Ekadashi. Né? Ou seja, Nir é não, Jala é água, sem água. Nós viemos aqui para ter o seu Darshana. Aí Babaji fala assim, vocês dois são abençoados. Muito em breve vocês alcançar o estágio de Bhava. Vijaya fala, Prabhu, o que é esse estágio de Bhava? Até agora você não disse nada sobre isso. Então, bondosamente, conceda-nos conceda-nos a sua misericórdia por falar sobre esse tema. Babadi diz: olha, até esse ponto, eu somente dei instruções a você no que se refere à prática de sadhana. Por continuamente fazer sadhana, gradualmente chegamos ao estágio perfeito. Bhava é a condição preliminar que anuncia o estágio da perfeição, Siddha Avastha. Sri Dashamula dá a seguinte descrição desse estágio perfeito. Se lembra que aí ele falou da Shamula, são as 10 instruções, né? Ele já veio por vários, ele está na 10ª. Inclusive, ele divide aqui 10A e 10B. Então, essa é 10A. Ele descreve esse estado perfeito. Ele fala assim a tradução do verso. No estágio maduro de sadhana bhakti, quando a diva fica situada no seu swarupa, ou seja, na sua forma intrínseca, então, pela influência da potência Hladini, se lembra a potência Hladini, de prazer transcendental, né, na qual é personificada por Srimati Radharani, né? Então, pela influência de Hladini, o estágio de Bhava em Madhura Rasa, nesse relacionamento de doçura, surge dentro da pessoa. Em outras palavras, o sentimento de seguir os passos dos companheiros mais queridos de Sri Sri Radha Krishna em Vraja surge em seu coração. Gradualmente, essa pessoa alcança a felicidade e prosperidade que é inimaginável deste mundo, na forma do serviço supremo de Paramananda Tattva. Tattva, traduzido como a verdade suprema, né? Paramananda, esse é Ananda Supremo também, né? Essa bem-aventurança suprema, que é conhecido como Vilassa. A gente falou outro dia que Vilassa é mais uma brincadeira, só que é uma brincadeira mais íntima. Não existe ganho maior ah, disso do que isso, né, para as divas. Ou seja, não tem coisa melhor e maior do que isso que a gente possa alcançar. Esse verso descreve Prayodhana Tattva, que é o título, né, inclusive, do capítulo, o estágio de Prema. O primeiro estágio de Prema se chama Bhava. A gente já falou isso daquela sequência, né? Tem Bhava, no final tem Bhava e depois Prema. Então ele vai citar agora o Dashamula 10b, que é assim, tradução, né? Quem é Krishna? Quem sou eu, a diva? Que é esse mundo temporário e o que é o mundo eterno, o mundo espiritual? Ele, aquele que está exclusivamente devotado ao bhajan de Sri Hari e fez uma análise inteligente dos Shastras Vaishnavas, das escrituras Vaishnavas, sob a guia de Bhaktas puros, e que abandonou todas as ofensas e apego ao Dharma e ao Adharma, e que, né, pode considerar e dispor tais perguntas, este servo de Sri Hari sorve a, a bebida sublime de Sri Harinama na companhia de outros Harijanas, de outros companheiros de Hari.
Este Dashamula é a compilação, né, a arrumação de uma beleza ímpar, na qual as instruções de Sri Mahaprabhu foram explicadas resumidamente. Vijaya fala assim: eu gostaria de ouvir a posição exaltada da Chamula em resumo, né? Fazer um resumo. Então, o Babadi fala assim: ele cita da Chamula Mahatmya. Mahatmya é a glorificação do Dashamula. Tradução. Quando a diva estuda e cuidadosamente segue este Dashamula, ele se livra da doença material na forma de ignorância. Portanto, por meio da companhia dos sadhus, ele alcança a nutrição, não, de bhava e fica completamente satisfeito. Vijaya fala, Prabhu, que todos nós, né, possa todos nós vestir o colar desse incomparável Dashamula nos nossos pescoços. Eles às vezes falam isso, né? Que esse verso me adorne, assim por diante, é uma forma bem poética, né? Lembrando que todos os Vaishnavas são poetas. Então ele fala, né, que é um verso que está enfeitando ele, que é legal, né? Ou seja, as divas são, digamos assim, feinhas, né? Enquanto estão na natureza material, esses versos, né? Além de, assim, como você põe um colar, você fica mais bonito. Além de estar sempre com você, está tocando você, faz parte ali de você, te deixa mais belo. Nós iremos recitar esse da Chamula todo dia, né, o tio e o sobrinho, e oferecer respeitosas reverências a Sriman Mahaprabhu. Agora, por favor, delibere sobre o tema de Bhava. Babadi fala assim: a característica de Bhava é que ela está situada em bondade pura, Shuddha Sattva Vishesha Rupa Tattva. Ele pode ser comparado assim um raio de sol, um pequeno raio de sol, né, do sol de prema, do amor. A característica constitucional de Bhava é que este Bhava está situado nesse Vishuddha Sattva, nessa bondade pura, né? Shuddha já é puro, Vishuddha, a gente sabe que vai aumentar a palavra seguinte, puríssima, né? A gente poderia trazer assim como puríssimo. Bhava também é conhecido pelo nome de Rati, Rati. Por isso que tem Arati, Arati. Então, no Arati, vem de Aja, Aja é vir, né? Quando você faz o Arati, na realidade, você está implorando que esse bhava venha para você, né? E às vezes é chamado como premancura, que é o broto de prema. Então, eles comparam, tem um broto que depois vai abrir e virar uma flor. Premancura quer dizer isso, né? É a flor do prema. Então, quanto broto, bhava, quando desabrocha, prema. A propensão para o conhecimento divino, Samvit Vrit, é um aspecto da potência interna toda iluminada e é o estado de bondade pura, não tendo nenhuma conexão com Maya. Quando esse estado, né, essa propensão a esse conhecimento transcendental se combina com a propensão ah, dessa bem-aventurança pura, né, o aspecto essencial dessa combinação se chama bhava. Clemente falou isso em outros capítulos, que quando, digamos assim, é como se fosse um raio de Ladini e Samvit tocasse o coração do sadhaka, ele já começa a ter um vislumbre da sua forma, sua verdadeira forma. Por isso que a gente falou que o yogi não consegue, porque o tit dele, né, a consciência dele, não chega a esse ponto de refletir, devido à tendência dele de refletir o mundo transcendental. Ele só consegue ver a si mesmo, um reflexo de si mesmo. Então, o corpo dele não é visualizado.
Ele vê só essa luz, essa coisa. Interessante. Enfim, vamos lá. Uma pessoa obtém conhecimento de um objeto por meio da sua propensão de consciência. É samvit. Vrit quer dizer tendência, né? E uma pessoa saboreia o objeto por meio da propensão de ladenivriti, ou seja, essa tendência à doçura, ao prazer. Então, de novo, né, essas duas coisas ela tem que refletir, né, para você entender, né, ter uma visualização do que é o transcendente. Senão, de novo, eu me esbarro só na minha identidade, hum, que ainda está dissimulada. Por isso que tem essa coisa de, luz, tudo é luz. É como você visse só, digamos que tem um objeto, tem o sol e tem aquele brilho. Então você só vê o brilho do sol, você não vê a forma do sol. Então a diva ela brilha também, né? Já que ela é uma partícula do sol. Só que esse brilho, se você não vier com os óculos escuros, né, da devoção, você vai ver só o quê? Né? Você até afasta um pouquinho, você não consegue ver o que está atrás daquele brilho. Então os yogis, certos supostos assim, transcendentalistas, eles não conseguem ver além desse brilho. Aquilo ofusca ele. A própria epistemologia deles vai ofuscar, né? Eles não vão conseguir, porque eles não estão com essa proteção do serviço, né? Do óculos escuro. Isso é a proteção de Bhakti, como você consegue enxergar Bhakti, né? Agora, se você quer ver com seus próprios olhos, né? Tem essa tendência de que você querer alcançar pelo seu esforço, isso são os olhos limpos, né? Sem essa proteção do óculos, que ele chama Premandana Churita Bhakti Vilochanena, que você tem que ter os olhos untados com a polpa da devoção. A gente vê que na Índia, até os garotos, os meninos, às vezes os homens, eles usam esse kajal, aquela coisa negra, que aquilo ali não é só enfeite, também é uma proteção. Dando uma analogia, claro. Aqueles que protegem os olhos da luminosidade de poeira. Eu pergunto, não sei o que lá, o que usa o kajal? É uma coisa até medicinal, né? Enfeita e tudo, né? Mas você vê homens e mulheres usando aquilo ali. Aí eu pergunto, tem uns cajal que ele protege da luz. Não sei como exatamente, não me explicar, mas protege aquilo ali. E o cajal, ele é negro. Por isso que eu fiz a comparação com os óculos escuros. Mas é algo assim. Então vamos lá. Krishna é o objeto supremo e sua forma somente pode ser conhecido por meio dessa propensão, eles chamam aqui all enlightened, toda iluminante, de Swarupa Shakti, e não pela faculdade mental das divas. Então, é aquela coisa que tem que haver essa influência externa, né, dessa natureza. Ontem eu estava falando até com a Tita, né, a gente estava voltando lá de Teresópolis, aí falando que a pessoa quer entender que é legal, né, ter os porquês, mas aqui tá dando até a resposta, né, que chegar a um ponto que é interessante, claro, estudar, mas essa coisa vem de cima para baixo, e não de baixo para cima, né? Não é eu querendo, né? Até um ponto que você fala, olha, eu não chego a esse ponto, eu não entendo mais mesmo, não posso entender pela minha capacidade, né? Que é aí que é legal, que é aí que é você fica humilde, né? Quando você quer saber sempre, eu quero descobrir, vou procurar, aqui, aquilo, lá, que é interessante até um ponto, mas depois fala, olha, eu me rendo, entendeu, Carol? Me rendo, não consigo mais, daqui eu não consigo, preciso da sua misericórdia para entender isso, né? Para perceber isso, aquilo, para que isso entre no meu coração. Por isso que o humilde vem de humus, como a gente falou, humus vai ficar por terra, humus quer terra ali. Aí você fala, ó, não tem mais condição não, né? Agora é contigo, né? Eu cheguei até o ponto
de perguntar até né, eu pergunto até o ponto que eu entendo que eu não tem mais jeito, né? Não é esse processo. Então, né, esse conhecimento tem que vir, que é o Samvit. Samvit é essa potência de Vit Veda, ó, Vit, Veda vem de Vit, de conhecimento, né? O conhecimento que desce. É interessante que a gente vê que a água sempre desce. A água está sempre descendo, a água não sobe, sabe? A água não sobe. A água está sempre descendo. Uma água comparada à misericórdia, Krishna, Guru, como nuvens, então está sempre descendo. E o fogo, às vezes, é como o nosso próprio esforço, o fogo sempre sobe. Né? Tapas é uma coisa quente também. Então é uma coisa que está sempre subindo. Quando, quando Swarupa Shakti manifesta-se dentro do coração da diva pela misericórdia de Krishna ou do seu Bhakta, então a faculdade de cogniscência, né, Samviti Vritti, de Swarupa Shakti, começa a agir dentro do coração. Ou seja, é necessário, né, a misericórdia do mestre. Aí começa você começa, tem aquelas histórias que a pessoa é ignorante tudo e começa a falar belamente. Tem a história de Gajendra, que é aquele elefante que é preso pelo crocodilo, ficou lutando anos e anos, e o crocodilo, né, tenta, desculpa, o elefante ele tenta sair, mas o crocodilo está no elemento dele, está na água, está quase arrastando ele completamente o elefante tenta, diz que eles duram, ó, que em outros planetas que isso acontece, ele diz que eles ficam centenas de anos lutando. Né? Então, o crocodilo é comparado com as garras, a presa da ilusão, e a gente como elefante. E é legal, o Gajendra, como o próprio nome diz, né, Indra é o senhor dos Gajas, dos elefantes. Ele vem com as suas aliás, suas esposas, né, aliás, feminino de elefante. Então ele vem, tá meio garboso, todo mundo respeita ele, pereré. Quando chega perto d'água para beber água, tum, o crocodilo pega ele e fica arrastando, e ninguém consegue salvar ele. É interessante que as meninas elefantinhas, elas ficam desesperadas, os outros ali, ninguém consegue salvar ele. Então é legal essa história, que é justamente quem consegue salvar a gente dessa? Ninguém, né? Ninguém pode ajudar a gente. Então fica naquela hora, pá, 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 até chega um ponto que o elefante meio que desiste, né? E ele pega uma flor de lótus e dá para Krishna, que vem ali salvá-lo. Né? E aí, nesse momento, ele começa a falar. Porque, na verdade, esse elefante era um rei chamado Indradyumna, que tinha sofrido uma maldição e assim por diante. Então a gente fala, como é que o elefante fala? Né? Os bichos não falam. Então, eles explicam que justamente não é o elefante que está falando nesse momento. Quando ele se entrega, é ele mesmo, né? Quando esse toque, quando vem Samviti e toca no elefante, digamos assim, ele começa, o eu começa a falar, né? Não são as cordas vocais do elefante. É bem legal isso aí. E tem o verso Patram Pushpam Palantoyan Yome Bhaktia Prayachati na Gita, né? Que é aquele que me oferece, eu aceito aquele que me oferece uma flor, uma água, e ele oferece uma flor. Ele oferece uma flor para Vishnu, que vem. Eles falam até que Vishnu vem muito rápido, ele nem. Garuda vem depois. É bem legal. Então, esse conhecimento vem. Quando isso acontece, o conhecimento do plano espiritual se revela. O mundo espiritual é constituído de Shuddha Sattva, dessa bondade pura, né? Enquanto o mundo da matéria é uma combinação dos três gunas. A combinação de Ladini,
essa combinação essencial de Ladini com o conhecimento do mundo espiritual capacita-nos a saborear a doçura do reino espiritual. E quando esse gosto alcança sua plenitude, ele é chamado de prema. Então, em Bhava, tem esse gosto, mas ainda não é pleno. Prema é quando já isso já chega a seu ápice. Se prema é comparado ao Sol, Bhava pode ser comparado a um raio do Sol, como a gente está falando, né? A natureza constitucional de Bhava é que ele é um raio do Sol de Prema. E uh, sua característica ímpar é que ele purifica o coração da diva e, portanto, faz com que esse coração se torne mistrina, se derreta, macio e se derreta. A palavra ruchi significa três desejos, ruchi é gosto também, né? Esses são esses três desejos. O desejo de alcançar o serviço de Radha e Krishna, né? O desejo de fazer aquilo que é favorável ao prazer de Krishna e o desejo de servir Krishna com amor e afeição. Bhava pode ser descrito como o primeiro vislumbre de prema. A palavra mastrina significa é, coração derretido, ser maciozinho. Bhava tem sido escrito no Tantra como estado preliminar de prema. E quando ele surge, ou arrepiar e outras transformações de êxtase são manifestados levemente. A gente sempre fala aqui, né, que Bhava é o estado pré-prema. Antes de você chegar lá, você está com uma impureza muito pequena que já não te afeta mais. Ele continua assim. Contudo, o estado de Bhava, ele é autoestabelecido, Svatasiddha, no seu, nos Bhaktas eternos, Nitya Siddha Bhaktas. Aquilo já é uma coisa corriqueira, já é deles mesmo, assim, né? O que significa que Shuddha Sattva está eternamente presente neles. Então, não existe, né, o questionamento de se tornar manifesto neles. Ou seja, esses seres puros, eles não vão se manifestar, está em bala agora, né? Eles já têm isso. Porém, às vezes, quando eles vêm para o mundo, eles passam por esses, eles não passam, eles mostram esses estágios. Eles agem como um ser humano, não é nem comum, né? Porque ser humano comum não, realmente não, isso não acontece, mas um ser humano especial. Então a gente vê que nossos mestres, eles fazem sadhana, né? Tem a vida familiar muitas vezes. Aí parece que eles estão fazendo que nem o que deveríamos fazer, né? Até chegar ao ponto da perfeição. Mas isso é só para dar o exemplo para a gente. Na Bhada Diva, o estágio de Bhava primeiro se manifesta nas faculdades mentais, manovriti, essa tendência ainda da mente. Então, se identifica, ah, a pessoa se identifica com esse estado, né, Swarupata. Portanto, embora Bhava seja auto-manifesto, parece que ele não existia anteriormente e que a manifestação foi trazida por algo mais. A função natural de Bhava é revelar a sua identidade intrínseca, ou desculpa, revelar a natureza intrínseca de Krishna e seus doces passatempos. Bhava manifesta-se nas faculdades mentais, né, já que ele parece que ele se manifestou por outro conhecimento. Na realidade, a natureza de Irati, ela é autossaborável, não é, auto self-tasting, ela, ela é natural, o gosto é natural, é um alto gosto, digamos assim. Essa tradução é um pouco mais difícil aqui, né, que ele chama Swayana Swadana Swarupa, é que você se saboreia na sua própria forma,
né? Em outras palavras, ela é por si mesma objeto do gosto e do desfrute do Bhakta. E ainda assim, ao mesmo tempo, parece, e ao mesmo tempo, ela se torna a causa da Bada Diva usufruir de Krishna e sua lila. Ou seja, isso já existe na gente, né? Essa coisa, esse gosto, isso já existe na gente. Então parece que não existia e começa a existir quando acontece. Mas aquilo já é intrínseco seu, né? Simplesmente aquilo ali vai despertar. É isso que ele está falando assim, né? Você já é isso. É aquela história, você já é uma golpe, já é o Subala, né? No caso aqui do Vijay, eles já são aquilo ali. Tanto uma amiga de Lalita quanto outra amiga de Subala, né? Já são aquilo ali. Só que parece que eles não tinham e passaram a ter. Mas não, aquilo ele desperta, está despertando. Por isso que eles fazem essa comparação do Premancura, do broto, né? O cheiro no brotinho ali, o cheiro, a forma da flor já existe, só está em brotinho. Aí ela começa o que? A abrir, despertar, se manifestar, né? Está em manifesto, se manifesta. Então parece que vem de fora, que a gente falou outro dia isso, sobre que tem supostos Vaishnavas que acham, vou abrir aqui, que acham que você, é, dependendo do seu sadhana, na sua prática, você vai ter relação X ou Y com Krishna, né? Mas isso não é corroborado pelos Vaishnavas. Inclusive tem uns tratados de Gurudeva que eles falam sobre isso. Diz que isso tem um fundo mayavadi fortíssimo, porque se você, digamos assim, de acordo com o meu bhajana, eu vou fazer, eu tenho uma tendência sei lá, eu gosto de Radharani, então eu vou seguir o bhajana como uma amiga de Radharani. Mas eu não, tenho a tendência para aquilo ali. Ou mudo, ou poderia mudar, não, acho que não é mais Radharani. Ou seja, quem você era antes, né? Nesse vada aqui, nesse estudo, o que acontece? Você já é. No outro, você não é nada. E de acordo com o seu bhajana, com a sua prática, você vai se tornar isso ou aquilo. Então, o Shila Gurudeva, ele fala que isso é impessoal, porque é como se você não tivesse forma, ou seja, você não era nada, era um bolo de luz e resolveu fazer isso. Mas ele fala, não, você já é isso, esse corpo transcendental, ele é você, né? Ele só está apagado, como se estivesse dormindo, né? A Gopi está dormindo, né? Depois ela acorda, vai fazer o seu trabalho. O vaqueiro está dormindo, né? Acordou, opa, vou fazer o que eu tenho que fazer. Estava em manifesto aquilo ali. Então, são tem esses detalhes que fazem uma diferença aí, bem grande. E Vrajanatha fala, quantos tipos de bhava existem? Babaji diz que existem dois tipos de bhava, surgindo por duas causas diferentes. A primeira é o bhava que surgiu como resultado de uma prática ardente espiritual. Sadhana abniveshaja, bhava já, ama nascer, né? E o segundo é o bhava que surgiu devido à misericórdia de Krishna ou da misericórdia do Bhakta de Krishna, que é o que mais acontece, né? O Prasada já Bhava. Bhava, que surge da prática do sadhana, é o mais comum. O Ananta, quais são as diferenças citadas? Diferença de quê? Na verdade, ele vai explicar agora. Se for a diferença desses dois tipos de bhava, ele vai explicar agora. Então, bhava que surge da prática de sadhana é a mais comumente observada, né? E o bhava surgindo de uma misericórdia especial é muito, muito rara. A gente vê que quase todas as histórias, né, vem o sadhu e dá misericórdia para o fulano ali, mas esse fulano, ele já tinha feito alguma coisa antes, né? Quase sempre, pô, na outra vida ele era assim, na outra vida ele era assado. Não foi uma coisa que, entre aspas, do nada, né?
Até em inglês tem uma coisa, out of blue, é legal. Out of blue quer dizer do nada. Literalmente é vindo do azul, né? Ou seja, é vindo de Krishna. Enfim, então, diz que tem, eu já até perguntei uma vez, né, qual é o caso, uma história mesmo que o cara não fez nada na outra vida, na outra não fez, na outra não fez, na outra não fez, né? E surgiu o Sado, deu bava para ele, assim. Me disseram que era o caso de Mriga, que é um caçador, que era mal pra caramba e nada da Muni dessa misericórdia para ele. Mas quase todas as histórias, pelo menos, quase todas, na vida, ou nas vidas anteriores, Radhe Radhe, né? Nas vidas anteriores, eles já tinham feito algo, que é o Sukriti. Então, eles já tinham aquilo ali. Então, tem uma causa chamada Sukriti, né? Por isso que ele falou que a outra é muito difícil, é muito rara. E ele fala assim, ok. Qual é o bhava que surge da prática, né? Que é o sadhana abhinivesha bhava. Babadi falou, ó, existem dois tipos de bhava que surgem da prática. Uma é de Vaidhi-marga e a outra de Raganuga-marga. Ruchi, nesse gosto, aparece primeiro antes de bhava. E ele é seguido pelo apego forte a Krishna, chamado asakti, né? E, finalmente, bhava, ou rati, como você está falando. Eu considero bhava e rati como sendo a mesma coisa, porque essa é a opinião do Padma Purana, ou desculpa, dos Puranas. E os Shastras, que tem a ver com a realização das artes dramáticas, Natya Shastras. É interessante, Bharata Muni, ele é um grande sábio em relação a essa artes dramáticas. E é a mesma coisa, o que ele fala é a mesma coisa que o Rupa Goswami fala, só que ele para o mundo na arte dramática, sim, sente, tudo isso aí é a mesma coisa. Essa que Rupa Goswami ele põe em relação ao mundo espiritual, né? No caso de Bhava, que surge de Vaidhi Sadhana, Shraddha vem primeiro, né, essa fé. E então, né, surge Nishta, essa fé firme, que ele tem subir um pouquinho, né? E, né, que por sua vez se desenvolve em Ruchi, em gosto. Contudo, no caso de Bhava, surgindo de Raganuga-sadhana, o Ruchi é produzido imediatamente, ou seja, meio que pula umas fases, né? Sabe que é sadhana, sadhu sanga, bhajana kriya, anartha nivriti, nishta, ruchi, asakti, bhava e prema. Então já passou logo pro gosto. O que é bhava que surge da misericórdia de Krishna, ou seu bhakta? Bhava que surge da misericórdia de Krishna, ou seu bhakta, é bhava que ocorre espontaneamente, sem a realização de nenhum tipo de sadhana. Ele falou que é raro, né? Falou é muito raro, inclusive. Ó, elabore isso, Vrajanatha fala. A misericórdia de Krishna é concedida de três formas: pelas palavras, vatika, por lançar a sua visão e pela graça manifesta no coração. Ele fala, suponha que Krishna conceda sua misericórdia a um Brahmana falando assim, ó melhor dos duas vezes nascido, possa a Bhakti auspiciosa, supremamente bem-aventurada, ininterrupta, surgir dentro de você. Simplesmente por essas palavras, Vatika Prasada Jabhava, né, ela vai surgir no seu coração. Os rishis que residem na floresta nunca tinham encontrado Krishna, mas quando eles tiveram seu darshana, o bhava surgiu dentro dos seus corações. Tal é o poder da misericórdia de Krishna.
Esse é um exemplo de bhava que surge devido a Krishna lançar sua visão. Então, supõe-se que eles não tiveram nenhum mérito, assim, mas, porém, ao mesmo tempo, eles eram rishis, já eram sábios, né? E ele continua aqui, bhava, que surge dentro do coração devido à misericórdia, é chamado de Harda. Harda é Harida, vem do coração. Harda Bhava. Ele é observado na história de Shukadeva Goswami e outros Bhaktas. É claro que ah, quando eles fazem o papel de Bhakta, né? Shukadeva Goswami é o papagaio de Radharani, então ele é eternamente livre, amoroso. Quando Shri Krishna desce como Shri Chaitanya Mahaprabhu, existiam muitos exemplos desses três tipos de bhava que surgem da sua misericórdia. Não podemos contar o número de pessoas que ficaram plenas de bhava quando eles viram Sriman Mahaprabhu. Jagai e Madai são exemplos desses que obteram bhava por causa das palavras do Senhor. E Diva Goswami obteve bhava dentro do seu coração pela misericórdia de Gauranga. São exemplos que a gente sabe que todos eles são companheiros eternos de Krishna, né? Mas vai que uma pessoa estava ali, nasceu, por acaso, entre aspas, né? Em Mayapur, e lá de fora ele ouviu o Sankta, de repente nem viu Mahaprabhu, ouviu o Sankta deles, ou simplesmente viu Mahaprabhu. Não. Será que ele teve uma misericórdia anterior? Será que ele tinha Sukriti? Ou não? Não? Pode ser que sim, a maioria que sim, talvez uns poucos que não. E é interessante que outro dia eu vi uma aula que diz que o karma está acontecendo. E a lila, ela passa no meio do karma ali. Né? Ou seja, como a lila, isso é muito louco, como a lila é independente, ela veio. E não necessariamente esse karma aqui tinha o sukriti. Né? Então a lila passa puf, no meio do karma. E quem tiver ali, né, ele se beneficia demais com isso. Né? É bem doido assim. Vradyanatha diz: o que é o bhava que surge da misericórdia de um bhakta? Aliás, eu vou anotar essas coisas que eu vou, quando eu for para a Índia, eu vou perguntar às pessoas. Tem algumas dúvidas que vão surgindo, né? Que a gente vai valendo, vão surgindo dúvidas. Eu vou reforçar algumas perguntas que eu fiz. Pergunta para outra. Então, lá. O que é bhava que surge da misericórdia de um bhakta? Babaji fala: Dhruva e Pralada obtiveram bhava por Bhagavan pela misericórdia de Narada Muni. E Bhava Bhakti surgiu no coração de inumeráveis pessoas pela misericórdia de Sri Rupa, Sanatana e outros companheiros de Krishna. Quais são os sintomas do aparecimento de Bhava? Pergunta Vichaya. Babaji diz que as seguintes características é, começam a se manifestar no Sadaka quando o Bhava aparece. Tem um verso, né? Só que ele está dividindo em 9 aqui. Palavra Kshanti Avyarta Kalatvam Virakti Mana Shunyata Ashabanda Samutkanta Namagana Sadaruchi Asakstad Gunakenetad Vasati Stale Priti. Só que ele divide, né? Kshanti, que é tolerância, Avyarta Kalatva, que é aquela consideração que o tempo não deve ser desperdiçado, Virakti, desapego, Radhe Lincoln, e já são 7h37. Manashunyata, que é você, a Shunya vem de vazio, né? Você se livrar de todo humana, de todo posto prestígio. A Shabanda, você está preso pela esperança. Utkanta
É um anseio profundo, o T para cima canta o pescoço, né? A gente até brinca aqui como o coração está saindo pela boca, né? Canta para cima da boca, sem ansiar, ficar, né, ansioso por aquilo ali. Namagana e Sadaruti, tem o Ruti e o Gosto sempre Namagana, por estar cantando. A Saksatad Gunakene, a atração por ouvir, né, as histórias de Krishna, as qualidades, Guna, que é essas qualidades de Krishna, Tadvasatistale Priti, a afeição pelos lugares, né, Lila Stali, de passatempo de Krishna. E ele vem uma por uma dessas palavras. Aí Vijaya fala assim, a primeira, Anakshanti, o que é tolerância? Babadi fala que isso é que quando uma pessoa permanece tranquila, mesmo quando existe a causa por raiva ou perturbação mental. Shanti também pode ser chamado de Kshama. Então a gente vai ver muito aqui no exemplo de Parikshit Maharaj. E Prahlada Maharaj também, né, que o pai dele quer matar, e ele está sempre tranquilo, tanto relax. Parikshit Maharaj também sabe que vai morrer dentro de 7 dias, está tranquilo. Na verdade, ele até gosta um pouco, não porque ele tem tempo de se preparar espiritualmente. Vijaya fala assim, o que é a Avyarta Kalatva? Né? Ou seja, essa preocupação sobre que o tempo não deve ser desperdiçado. Também vai ser o exemplo de Parikshit. Ele tem 7 dias, fala, tenho 7 dias só. Não posso perder meu tempo com frivolidades. Babadi fala assim, Avyarta Kalatva significa que uma pessoa não deixa sequer um momento passar em vão. E, portanto, ele incessantemente se ocupa em Haribhajana. Por isso que eles dormem pouquíssimo. Né? Os grandes mestres, eles dormem pouquíssimo. E quando dormem, é só para sonhar com Radha e Krishna. Não é nenhum momento que fica em vão também, né? Ele não dorme, esquece de tudo, sonha com outras coisas. Pessoa que é realmente elevada espiritualmente, né? Ele não sonha que está em Paris, ou sei lá, qualquer. Ele, na verdade, no sonho ele se lembra de Krishna, né? Se ele tem um sonho, ele se lembra de Krishna, se lembra de Krishna. E Vijaya fala, por favor, explica o significado de Virakti, desapego. Aí ele fala, Babaji, você não tem interesse nenhum em gratificar seus sentidos. Virakti, viraga também é a mesma coisa. A gente já falou aqui repetidamente que essa sede intensa e surge para servir Krishna e se perde o interesse por tudo mais. Então, Srila Prabhupada dizia, né, o gosto superior. Você tem um gosto superior, você esquece o outro suposto gosto, né? E o Vijaya fala assim, olha, aqueles que assumiram Vesha quer dizer roupa, né, roupagem, aí ele fala aqui, entre parênteses, né, a ordem renunciasse, Sanyasha Vesha, ou Babadi Vesha, será que a gente pode dizer que eles são desapegados? Aí isso aqui é bem interessante, que ele fala assim, ó, Vesha, Babadi, é uma etiqueta social. Quando o bhava aparece dentro do coração, o gosto pelo mundo espiritual fica muito forte. E o sabor pelo mundo da matéria vai diminuindo gradualmente. Por fim, quando o bhava se manifesta plenamente, o gosto pelo mundo mundano, né, meio redundante, o mundo material, se torna praticamente nulo. Isso é chamado de desapego. Quando a gente está falando de bhava, que a gente falou, o apego é mínimo. Um Vaishnava desapegado é aquele que alcançou Virakti. E então, ele assume Vaishnava Vesha para diminuir as suas necessidades. Então, a roupa não faz o monge, é bom e tudo, mas não é uma consideração sine qua non, né, extremamente necessária. Contudo, os Shastras não sancionam, né, você ter esse Vesha antes do aparecimento de Bhava. Isso não é o Vesha
verdadeiro, nem um pouco. Bem interessante, né? Até o caso do outro Babaji que fala para o sannyasi, né? O sannyasi, ele começa a sentir algo e ele quer trocar de roupa, né? Ele quer assumir as roupas daquela classe que ele pertence ali, mas é uma coisa externa. Por isso que tem muita gente também que fala, olha, não preciso de usar nenhum tipo de roupa. Não é ficar pelado, tá? Nenhum tipo de roupa, que essa roupa é indiana, né? Antigamente não usava essa roupa, que é outro tipo de discurso que a gente também tem que tomar cuidado. A roupa também é necessária muitas vezes, né? A roupa não faz o monge, mas às vezes ajuda, especialmente em certos estágios, porque olha só, né, tem uma linhagem que fala, você não precisa usar roupa para isso, para aquilo, o importante é que está por dentro. Porém, de repente você quer usar uma roupa por causa de outros motivos. Por exemplo, eu vou usar uma bermuda, né? Vem um guru e resolve usar uma bermuda, um chapéu, bota, sei lá o quê, mas por outros motivos internos ali. Que às vezes tem uma coisa, vou me aproximar mais dos outros pessoas comuns, e isso pode ser muito perigoso também. Realmente, a pessoa que chegou no estágio X, ele não precisa usar nem roupa, se quiser, como no caso de Shukadeva Goswami, né? Mas são casos muito raros. A gente vai ver que os grandes mestres espirituais, eles sempre seguem aquele padrão, inclusive para dar exemplo aos seus discípulos, né? E às vezes pode ser uma porta para uma coisa mais forte depois, né? Então ele fala assim, Sriman Mahaprabhu, vou acabar daqui a pouco, já está todo mundo indo embora. Sriman Mahaprabhu ensinou essa lição a todo mundo quando ele puniu Chota Haridasa, né? Então, a gente vai acabar aqui, já que está 7h45, e na outra vez, segunda-feira, a gente conta a história de Chota Haridasa também, o que aconteceu, porque ele usou isso aqui quando ele puniu Chota Haridasa. Ok, muito obrigado. Jai Shri Radha. Desculpa qualquer coisa. Obrigada aí, Hare Krishna. Bom dia a todos. Jai Shri Radha. Radhe Radhe. Bom dia a todos. Hare Krishna, gratidão. Hare Krishna.